E aí, como é que surgiu a história um corte aqui, né? Como que surgiu a história da câmera? Corte. A menina edita o podcast dela ao vivo. Não corta esse vídeo, hein? Fica gravado esse podcast. Salve, salve, fazedoras e fazedores, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Giba, tá na área o podcast Fazedores. Como você já sabe, vou lembrar, né? A gente precisa fortalecer o nosso canal do YouTube. Então, por favor, para você poder acompanhar nosso conteúdo, sempre conteúdo novinho, real, só gente da vida real aqui, clica no sininho, se inscreve lá no canal. Toda segunda-feira, 19 horas, tem conteúdo, ó, maravilhoso para você. Hoje eu vou entrevistar uma amiga minha, uma mentorada, uma pupila, uma pessoa que eu tenho uma relação muito especial, como se fosse uma relação de um pai, um amor que não dá para descrever, né? A gente se conheceu de uma forma bastante aleatória na ONG Gerando Falcões. Eu acompanho há muitos anos a vida dela, a vida pessoal dela, os momentos felizes, os momentos tristes, o crescimento dela. Tenho um orgulho enorme do trabalho que ela faz e hoje eu decidi convidar ela para ela bater um papinho aqui com a gente e ela vai contar um pouquinho da vida dela. Vicky. Oi. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Vitória Kathleen, mais conhecida como Vicky, 24 anos, formada em fotografia pela ONG Gerando Falcões em 2018, atualmente graduando Design de Moda na Universidade Unisus-Amar. Atuou como auditora interna por cerca de 6 anos em uma multinacional francesa. Uau! Chique, né? Até que em 2021, a oportunidade de viver apenas de fotografia chegou e ela abandonou o CLT para viver o grande sonho de empreender através das lentes. Que frase linda! Você que escreveu? Eu que escrevi. Muito bem, parabéns. Obrigada. Ela só não esperava que o sonho se realizaria onde o pai sempre dizia: aqui, esse é o lugar que irá transformar a nossa família. O Instagram da Vicky é @Vikathleen, tá aí na tela, tá bonitinho, aí é só você pegar. Você também pode clicar nas redes sociais. Segue a garota, que ela é braba, manda muito fotografia, manda muito terceiro setor e é uma pessoa interessante para você seguir. Bora entrevistar a braba! E aí, Vicky? É um brinde, prazer. um brinde. Temos um ritual aqui do brinde, Muito que as chique águas esse abrem estúdio. caminhos. Tchim-tchim, então. Tchim-tchim. Tchim-tchim. É um prazer estar aqui com você. Faz muito tempo, né, que a gente não se vê. Fazia bastante tempo. Desde 2021, né? 2021, é verdade. Lembrando aqui, que ano que a gente se conheceu? 2017? 17. 17, no curso de fotografia da Gerando No Falcões. curso Gerando Falcões. Contarei Exatamente. essa história hoje. Muita gente tem muita curiosidade de saber, né? Como que eu me formei, como que eu entrei. Muita gente, muita gente. Eu vou contar para vocês. É verdade. Tudo começou, gente, em 2017. O Gerando Falcões era uma ONG pequenininha e eu trabalhava bastante lá. A gente já tinha realizado um curso de DJ um ano antes, com o DJ Rubinho, enfim, foi um curso super bacana. E aí eu falei, pô, por que não um curso de fotografia? Porque na época tinha o curso da Oracle, o curso de programação. Eu pensei, pô, nem todas as meninas e meninos querem ser programadores, né? Podem querer ser outras coisas. E aí eu tive a ideia do curso de fotografia e na hora eu falei, cara, só tem uma pessoa no mundo que eu faria isso. Henrique Tarricone. Liguei pro cara e falei, o mestre, né? Aquele lá é o amor em forma de gente, ele é demais. E aí eu falei, Tarriquinha, beleza? E pá, cara, quero fazer uma loucura e é só você que vai fazer, vamos? Falou, vamos. Aí a gente criou um curso de fotografia que teve, acho que, duração de 3 meses, né? 3 meses. Todos os sábados. Isso, né? todos os sábados. Lá no Gerando sábados. Falcões, era um curso presencial, aonde o Henrique Tarricone, que é um fotógrafo foda, fodíssima, total, dava uma aula presencial para a galera sobre fotografia, como fazer, luz. Depois, nos módulos finais, eu falava um pouco da parte de empreendedorismo, como fazer um orçamento, como fazer um cartão de visita, como se vestir quando você vai trabalhar, enfim. E uma das alunas do curso de fotografia do Gerando Falcões era a Vicky. Foi lá que a gente se conheceu. Exatamente. Como que você foi parar naquele curso? Qual que era a sua conexão com o Gerando Falcões, Vicky? Cara, olha, para eu começar a contar como eu entrei na fotografia, eu tenho que voltar lá em 2015. E foi o seguinte,
Um dia eu tava em casa, férias escolares, e aí meu pai falou assim, filha, se arruma que a gente vai sair. Aí eu falei, tá, vamos passear. Aí eu fui, me arrumei, ele falou, mas se arruma bem, hein? Só um detalhe, em 2015 você tinha 16 anos? 14 anos. 14 anos. Eu ia fazer 15 Era no final. uma adolescente. Um baby, né? Uma Entrando mini na baby. adolescência, exatamente. Baby. E aí eu peguei, aí eu me arrumei, e aí a gente começou a andar, né? Eu falei, nossa, a gente não vai pegar um busão pra sair, né? Porque normalmente a gente saía de ônibus. Aí meu pai falou, não, hoje a gente vai a pé. E ele tava todo arrumado, aí chegamos no Bortoloso. Bortoloso é uma escola que tem... Que hoje a gente atende as crianças Sim, da Gerando em Falcões. Poá, né? Exatamente. E aí chegamos lá, era uma palestra do Marcelo Taz, e eu amava o Marcelo Taz naquela época, tinha a febre do CQC, Uma palestra do Taz no Bortoloso. No Bortoloso. Que legal. Só que eu não fazia ideia de quem era o patrocinador do evento, do que servia, para que era, né, o objetivo. E aí eu peguei, sentei lá no fundo, e aí eu me lembro do meu pai olhar para mim e falar, filha, aqui é o lugar que vai transformar a nossa família. E eu nunca esqueci essa frase. E ficou comigo. Só que sabe quando você guarda no inconsciente e Sim. você fala, ah, beleza, ouvi, legal, pai, mas não entendi. Ok, né? E aí levanta um homem muito magro, muito alto, e esse cara começa a apresentar um projeto chamado Gerando Falcões. E nossa, eu só queria ouvir o Marcelo Taz, quem é esse homem? E aí meu pai falando, filha, presta atenção. E aí eu comecei a prestar atenção e era o Edu apresentando o projeto da Gerando Falcões. Exatamente. Fundador e CEO do Gerando Falcões. Daqui a pouco eu falo o que ele é meu hoje, né? E aí, mas acho que tá muito na cara já. Sou fotógrafo da Gerando Falcões. Mas o que acontece? O Edu apresentou o projeto e aí, beleza. Eu falei, nossa, que demais. E eu fiquei com uma coisa do Marcelo Taz na minha cabeça guardada até hoje. Eu não me lembro ao certo quais foram as falas, mas se eu não me engano, ele não chegou a se formar em jornalismo, né? Ele fez uma faculdade de jornalismo. Mas não chegou a se formar. Isso, e eu fiquei com aquele negócio, o cara é fera e ele não se formou na faculdade. Eu já tava criando desculpa ali dentro para eu não continuar os estudos depois da escola, né? E aí eu falei, tá, pai, legal, é isso. E aí o Edu apresentou algumas oficinas que eles iam começar a ter lá dentro da escola nos finais de semana, e uma delas era canto. E aí, partindo dali, não aconteceu mais nada comigo. Mas aí, logo em seguida, meu pai já inscreveu a minha irmã para aula de canto, né, na Gerando Falcões. E aí começou um trabalho ali, de autoestima, de timidez. A minha irmã, ela tinha muitos problemas em relação à convivência com pessoas, né? Ela tinha, assim, dificuldade de se relacionar com pessoas, ela era muito tímida. Sociabilidade, né? Exatamente. E aí, a Gerando Falcões foi a mão que foi estendida para salvar a minha irmã, dela mesma. E aí eu me recordo que a GF, depois de algum período, assim, de alguns períodos, né, de aulas, eles criaram é como se fosse um The Voice, e aí tinham os professores, né, e tinham alguns amigos dos professores que eles iam para selecionar os melhores alunos que cantavam melhor para participar desse festival. E a minha irmã foi uma das escolhidas. E eu me lembro do meu pai falar, e sempre que ele falava, ele embargava muito a voz. A minha irmã, todas as vezes que ela ia se apresentar, né, para audição, Sim. Ela segurava na mão do maestro Júnior, que era o maestro daquela época, né? Ela segurava na mão dele para se apresentar para o público, né, na audição. E todas as apresentações eram assim. Na final, onde foram todos os convidados, os familiares, enfim, a gente estava lá, meu pai estava lá. Naquele dia, a minha irmã olhou para ele e falou, hoje eu vou sozinha. Ela subiu no palco e cantou para muita gente, sozinha. E ali o meu pai falou, cara, é isso, salvaram a minha filha. Ele já estava satisfeito com aquilo. Só o fato da minha irmã ter desbloqueado a autoestima dela e ter, né, tomado a autonomia sobre a própria vida e dizer, eu vou cantar sozinha dessa vez. Nossa, todo mundo chorou. Até, né, a galera ali da audição que estavam com outros alunos choraram também. Todo mundo lutou muito. Ela é mais nova ou mais velha? Ela é mais nova, um ano. Todo mundo lutou muito para que a minha irmã se soltasse e ela conseguiu. E aí, em 2018, entra a Vicky, né? Mais uma vez, férias escolares. Meu pai olhou para mim uma vez e falou assim, filha, eu tô muito preocupado com o seu futuro.
você precisa escolher o que fazer. Tá chegando a hora de você se formar no ensino médio, você precisa escolher uma profissão. Você precisa trabalhar. E aí, chegou as férias escolares de dezembro para janeiro, a gente sempre volta em fevereiro, né? Sim. E aí meu pai falou assim, filha, vai abrir um curso de empreendedorismo na Gerando Falcões, por que você não se inscreve? Meu pai sempre jogava os porquês, porque se eu falasse, não quero, ele falava, mas por que não? Você não tá fazendo nada? E aí eu peguei e falei assim, tá bom, pai, vou lá fazer. Aí eu me inscrevi, me matriculei. Num curso de empreendedorismo. De empreendedorismo. Nem sabia o que significava empreender. Eu só falei, tô indo porque meu pai pediu. E aí meu pai falou, vai ser bom pra você. E nessa época, em 2018, eu tava passando por uma crise ferrada, assim, de baixa autoestima. Eu sempre fui da igreja, né? Eu cresci no berço evangélico. E na igreja tem muito aquela coisa dos ministérios, né? Separado a equipe do louvor, a equipe do staff... E só, assim, tipo, os ministérios eram, porque eu era de uma igreja um pouquinho mais rígida, né, então, igrejas mais tradicionais é sempre as jovens do louvor, as irmãs que limpam a igreja, não tinham outros meios de me desenvolver ali. Uhum. E eu tava muito mal na escola também, eu tinha muita dificuldade em matemática, física e química, só que física era uma coisa que me pegava demais. E naquele período, eu estava muito desanimada dos estudos, eu estava muito desanimada da igreja também, em relação ao servir, porque a gente tem que escolher, a gente tem que descobrir o nosso chamado. A gente sempre entra na igreja sabendo que a gente tem um chamado de Deus para cumprir. Sim. Mas a gente nunca sabe o que é, e a gente sempre acha que o chamado é envolvendo igreja. Então, o meu chamado é cantar, eu tentava cantar, não conseguia. E tinham meninas lá que cantavam muito melhor que eu. Fiz, acho que 6 meses de curso de voz, de aula de canto, e mesmo assim não resolvia. Tipo, até canto um pouquinho, solto uma palhinha, mas não era o dom que, por exemplo, a minha irmã tinha. E aquilo me afetava muito. Não inveja, ciúmes, mas era uma coisa assim, tipo, poxa, eu não sou boa em nada. E aí eu chegava na escola, eu era boa em português, eu era boa em geografia, eu amava a didática da professora de geografia. Eu era muito boa em artes, tirava 10 sempre, só que as matérias que eu não era boa eram as matérias em que eu levava em consideração para minha vida. Então eu tava com pensamentos muito ruins a meu respeito. Sim. E aí meu pai falou, vai para esse curso, filha, vai ser bom para você. Quando eu entrei na sala, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou boa em nada, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu vou fazer porque o meu pai pediu. Eu era muito obediente, né? Então tudo que meu pai me instruía eu fazia porque eu sabia que ele queria o meu melhor. E aí... fiz o curso, eram 5 dias de aula, né? Foi bem rapidinho. Era uma galera de Harvard, alunos de Harvard vieram fazer um projeto social dentro da Gerando Falcões. Alunos de Harvard Isso. Dando aula lá no Gerando Falcões. Exatamente. Legal. Aí eles deram essa 1 semana de curso. E a cada aula ia se passando, eu ia me descobrindo. Eu falava, caraca, eu consegui criar algo aqui. Porque como era empreendedorismo, então toda aula você tinha que criar alguma coisa para uma empresa fictícia. E eu falava, caramba, o professor gostou do que eu fiz. E, tipo, eu usava a minha criatividade para gerenciar uma empresa que eu nem sabia que eu estava gerando uma empresa. E aí, quando chegou no último dia, o professor lançou a seguinte fala. Vocês vão ter que se juntar e montar uma empresa juntos. Um projeto. Um projeto. Isso. E esse projeto, ele sendo bom, a gente vai dar um prêmio. Nossa. Aí eu fiquei... Tá. Mas assim, bateu aquela baixa autoestima de novo. Eu fiquei, cara, não sou boa, não vai dar certo. E aí, a menina do meu grupo pensou uma ideia, eu pensei outra, e o professor falou assim, a ideia das duas casam, juntem as ideias e formem um único trabalho. Aí a gente juntou as ideias e desenvolvemos um trabalho. E foi muito legal, foi um botão SOS para socorrimento de mulheres, que né? Legal. Para celular ou físico? Físico. Era como se fosse um relógio. Tipo, Legal. Tô voltando do trabalho de madrugada e um cara tá me seguindo. Aí eu vou, aperto... É tipo um Ben 10, sabe? Entendi. Aí eu aciono a polícia, aciono alguém de casa Legal. E alguém vem e nos socorre. E aí a ideia, a maior parte do projeto, da ideia, foi desenvolvida pela menina, né? E na hora da gente juntar as ideias e eu ver que realmente a ideia dela era muito, muito mais fácil de ser produzida como um projeto de empresa do que a minha, eu lembrei de uma frase que meu pai falou pra mim uma vez. Ele falou assim, filha, às vezes você vai ter que fazer o que você não quer fazer. E às vezes a ideia do outro vai ser melhor que a sua.
Então, assim, meu pai foi o meu grande professor da vida, sabe? Sim, Então, toda vez que eu passava um perrengue, eu lembrava das falas do meu pai. E aí, nesse dia, eu falei, não, tudo bem, a gente pode colocar a sua ideia como principal e a gente desenvolve com a minha ideia por cima. Completando, né, encerrando a ideia do curso de empreendedorismo, apresentamos o projeto pro professor, o professor disse, agora vocês vão ter que criar uma peça. Eu falei, cara, você tá me tirando, né? E a gente tinha 15 minutos para desenvolver uma peça teatral apresentando o nosso projeto. Nossa. E aí, quem escreveu o roteiro fui eu. Oh. E aí, nós apresentamos o projeto. E o que valia a nota não era nem o projeto, porque todos os projetos foram fantásticos. O que valia a nota eram as atuações, né? A peça, o desenvolvimento. E aí, enfim, nós ganhamos o prêmio como melhor aluno, como melhor projeto em grupo. E aí tinha também, eu não sabia, tinha um prêmio para melhor aluna destaque do curso. E a aluna destaque fui eu. E que aí, foi muito legal, foi muito emocionante. Eu nunca tinha ganhado nada, né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu olhei pro certificado, eu olhei o prêmio, assim, de aluna destaque, eu falei, cara, eu sou boa em alguma coisa. Eu lembro de ter olhado pra minha mão, juro, eu olhei pra minha mão e eu falei assim, caraca, eu sou empreendedora. Eu nem sei o que significa, mas eu sou formada. E aí eu peguei e mostrei o certificado pro meu pai. Meu pai amou o prêmio, era uma camiseta da galera, né, lá da faculdade. E foi assim, sensacional. E seguimos, né, naquela enrolação ali, meu Deus, odeio matemática. Não aguento mais a física. E assim, eu não valorizava as boas notas que eu tirava em humanas. Eu só me desvalorizava. Exatamente. Meus pensamentos sobre mim, os meus pensamentos sobre mim eram terríveis. E aí chegou julho. Meu pai olhou para de 2018. Meu pai falou assim: "Filha, vai abrir um curso de fotografia na Gerando Falcões. Por que você não faz?" Sempre o porquê, né? Aí eu falei: "Ah, pai, de novo férias escolares, né?" E aí eu falei: "Ah, pai, não sei." Ele falou: "Ah, você não gosta de moda, você não gosta de fotografia, você não fica tirando selfie de você o tempo todo? Vai lá e faz, vai que você gosta." Aí eu falei: "Ah, tem razão, né? Vou lá, faço." Aí eu fui e fiz. Cara, quando eu entrei na sala de aula, que eu vi o Taikone, eu falei, nossa, que homem estranho, tipo, estiloso, sabe? Nossa, eu pensei que fotógrafos eram velhinhos, porque quando eu só via fotógrafos quando eu ia em casamento. E antigamente, né, o mercado de fotografia de casamentos era um negócio muito rentável. Não que hoje não seja, mas antigamente era assim, só os cabeça branca. Você achou ele super estranho? Eu falei, o professor, estranho. Era só o professor, nada mais. Eu falei, nossa, pensei que ia ser um velhinho e tal, e ele super jovem. Feio, falei, né? Horrível. Tarricone, seu lindo, seu lindo. Chamamos, temos um fã-clube aqui, tarados pelo Tarricone. Não, mentira dessa aí, ó. Isso aí não. Só fã-clube aqui, ó. Chamamos. Aqui, ó. Beijo, chamamos. Lindo. E aí, ele é um querido. E aí, eu falei... Você viu aquela figura alta, esguia, magra. Eu falei, nossa, fotógrafo diferente, estiloso, né? Porque eu só vi os cabeça branca, eu só via fotógrafo em casamento. E aí eu vi o Vitinho também, eu falei, mais esquisito ainda, o Vitinho era cheio de tatuagem. Eu falei, gente, que povo esquisito. E aí a primeira aula foi apaixonante, segunda aula, a mais apaixonante ainda. E aí eu me lembro que dentro de uma dessas aulas tinha uma aluna lá chamada Karina Marques, que é uma amiga minha, queridíssima, um beijo. E a Kai é uma excelente fotógrafa também. E aí eu conheci ela nessa aula. Ela participou dessa aula, foi super legal. Foi muito didático no dia. A gente aprendeu sobre ângulos e planos. E eu nunca vou esquecer essa aula, porque a vida toda eu sempre achei que ângulo era pra tudo. E não existe. Ângulo é uma coisa, plano é outra. E quem deu a aula foi o Vitinho. Porque o Tarricone, às vezes ele não conseguia ir para as aulas por causa dos jobs, né? E aí eles revezavam. O Vitinho como assistente de aula. E aí... a Karina, a gente encerrou essa aula. Aí a Karina falou pra mim, você quer uma carona? Tipo, primeira vez que a gente se conheceu, ela falou, eu vou topar, aceito. Aí ela me levou em casa, a gente trocou o número de telefone, viramos amigas ali. Depois daquela aula, a Karina não conseguiu mais dar continuidade no curso, porque... Você encontrou com ela numa aula e ela não voltou. Não voltou porque ela teve alguns contratempos, por causa de trabalho também, ela trabalhava na Gerando Falcões. E aí, ela não conseguiu dar continuidade no curso, mas já era uma excelente fotógrafa. E aí, naquela semana,
eu ia fotografar, eu ia cobrir um evento chamado EAD, que é um encontro de adolescentes das Assembleias de Deus de Itaquá. Eu era líder de mídias, né, desse grupo. Sim. E o EAD, basicamente, muitas igrejas das Assembleias de Deus que se encontram em uma única igreja, que é uma sede. E eu era líder das mídias dessa sede que gerenciava todas as outras igrejas, né? Uhum. As mídias, né? E a gente tinha uma equipe de comunicação muito legal. Naquela época eu fazia muito vlog, fiquei bem famosinha nessa época, porque eu gravava, né? A gente indo fazer encontros em outras igrejas, a gente tinha que atender cartas, né? Visitar outros grupos, e eu fazia vlog. E o líder do EAD viu esses vlogs na internet, no Facebook, né? Na época, porque o Instagram antigamente não era tão hypado como é hoje. E aí ele ficou fascinado pelos meus vídeos, e aí tinha um outro rapaz também, o Joe, que hoje tá viajando o mundo, e ele falou assim, cara, eu quero vocês dois com uma cara do EAD. O EAD é um encontro de adolescentes, e a gente precisa de uma cara, e vocês são a cara disso, e eu quero vocês nisso junto comigo. Aí eu falei, pô, topo, eu nem sabia o que eu ia fazer. E aí a gente começou a criar chamadas de vídeo no YouTube e no Facebook. Legal. E a gente foi ficando muito conhecido, né, em Itaquá, tipo, em todas as assembleias. Naquela época, né? Hoje eu já acho que eu já tô esquecida. E aí, eu chamei a Karina. Cá, você topa cobrir um evento junto comigo? Eu preciso de um fotógrafo para fotografar o Congresso de Jovens de Itaquá. Você topa? Aí ela falou, topo, claro. Aí nesse dia ela levou 2 câmeras. E aí entra o dia que eu descobri que eu era fotógrafa, que eu nasci pra isso, né? A Karina falou assim, Vicky, eu vou te dar uma câmera e você começa a testar. Eu falei, beleza. Aí eu fui praticando durante os cultos. Teve uma hora que eu mirei num rapaz, assim, e ele tava chorando muito. E aí, quando eu ia fazer a foto, eu ouvi nitidamente uma voz falando no meu ouvido, foi pra isso que eu te chamei. E era um som como de muitas águas, eu ouvia... Eu ouvia, era uma barulheira, né? Porque a Assembleia de Deus, a gente é muito fervoroso, então a galera grita, adora muito alto. E naquela hora, parece que o som foi tapado por barulhos de água. E eu ouvia uma voz suando no fundo dessas águas, dizendo, foi para isso que eu te chamei. E aí, quando eu ouvi essa voz, nitidamente, eu tive certeza, Deus tá me confirmando, é isso aqui que eu nasci para fazer, ser fotógrafo. E aí eu comecei a chorar. Aí acabou esse encontro, né? Aí depois veio a formatura da Gerando Falcões. E aí... eu falei, tá, agora eu sou fotógrafo, recebi o certificado, foi muito emocionante aquela formatura. Foi. E teve até uma das alunas que né, depois começaram a trabalhar com fotografia profissionalmente dentro da Gerando Falcões, que é a Gabi. Sim. Um beijo pra Gabi. E aí, foi isso, me formei. Me formei em fotografia. Foi em 2018, né? Tudo em 2018, assim, uma loucura. E aí, logo em 2018... depois que eu recebi a confirmação de que era isso que eu tinha nascido para fazer, fim do ano, acabou, né, os 3 meses, aí chegou o fim do ano, eu passei no processo seletivo para multinacional, para trabalhar numa empresa de contabilidade. Contabilidade, nada a ver comigo, né? E aí, eu peguei, eu falei assim, cara, é isso, vou fazer renda de fotografia e vamos seguir a vida no CLT, né? E fui. E aí, era de segunda a sexta nessa empresa? Segunda a sexta, era maravilhoso trabalhar lá. Foi uma bênção, assim. CLT. Vale transporte, vale refeição, sim, convênio médico. Tudo ótimo, assim. Eu tava muito bem. Com 18 anos, ganhando bem, né, para uma jovem de 18 anos. Tinha VR, todos os benefícios, de Gympass, academia, enfim. E aí, fui seguindo. E aí, quem foi o meu primeiro patrocinador? O Vitinho, né? O Vitinho, ele morava perto da Gerando Falcões, na rua, né, do Bortoloso. E aí, o Vitinho me emprestava a câmera para fotografar. Era uma Nikon. Porque só pra galera entender, você participou do curso Gerando Falcões, aí você se formou, teve formatura e tudo mais, você sabia trabalhar com aquilo, mas você não tinha equipamento. Não tinha. Você dependia de alguém emprestar, enfim. Sim. E aí, eu falava, Vitinho. E eu fiz amizade com o Vitinho, né, lá. E ele te emprestava? Ele emprestava. Eu ia na casa dele, batia lá no portão. Ele nunca estava em casa, né? E aí, ele sempre estava trabalhando e tal, nos rolês. E aí, ele falava, Vicky, a câmera tá carregada, tudo bonitinho, tem cartão de memória. Você bate no portão, chama meu tio e ele te entrega. Era sempre assim.
apareceu um job, e como é que foi que aconteceram, né, esses jobs? Depois desse congresso, as igrejas me viram, né, os líderes que estavam lá me viram, e esses líderes começaram a me chamar para os eventos internos dessas igrejas, porque é um encontro, né? Sim. Então, as igrejas sediadas em vários lugares vinham para a sede. Sim. Essas pequenas igrejas me chamavam para ir fazer os eventos internos deles, de jovens. E aí, eu cobrava 50 conto por culto, eu ia lá, mandava 800 fotos, 1000 fotos. R$50 R$50. para fazer a cobertura fotográfica de um culto. Exatamente. Quantas horas você ficava? Um culto, tipo, em média 2 horas, 2 horas e meia. Isso quando não pegava fogo e não tinha hora para acabar. Conhece aí, produção, gente que cobra pouco para gravar? Conhece? Beleza. Não cobre. Não, tudo bem. Se você estiver aprendendo, tudo bem. A gente dá uma... E aí você entregava 800 fotos por R$50. Nossa, teve um evento, um congresso, eu mandei 1000 fotos. 1000 fotos, e eu olhava uma por uma. Eu tinha um carinho muito grande pelas minhas fotos, porque eram minhas. Era tipo assim, caraca, eu que produzi isso aqui, sabe? Tinha muito orgulho do meu trabalho. E era a minha renda. Claro. 50 conto, pô, paga um Subway. Sim, exatamente. E assim, né? Além disso, você estava aprendendo um negócio, né? Então, exatamente. Tem um lance também ali de cobaia, né? Aquela igreja que te chamou, você ainda não era uma profissional, que está há 20 anos no mercado. Então, você também estava aprendendo, né, Vicky? E que você falou, 50 pau. Você falou, dava um sub. Na minha época, eu comeria uns 50 dogs com R$50. Era R$1 o dog, né? Enfim. Então, eu acho que a grana, óbvio que é pouco, tem gente que vai falar, pô, mas só isso? Mas, cara, todo mundo tem que começar do primeiro degrau, né? Exatamente. Começar do 10º. Sim. Eu acredito que o seu valor muda conforme o conteúdo e os seus ensinamentos, sim, né? O seu conhecimento sobre o assunto. Exatamente. Sim. E aí eu comecei cobrando R$50 e eu fazia 3 dias de evento por R$50. Já cheguei a fazer trampo de graça, entendeu? Porque eu tinha um prazer em aprender a mexer na câmera. Claro. E aí, desses eventos da igreja, as irmãzinhas me chamavam para os aniversários dos filhinhos, dos netinhos. E aí começou assim, fazendo aniversário infantil. Começou depois dos aniversários infantis, eu fui para chás de cozinha, chás de bebê. Aí daqui a pouco, faz um casamento. Aí quando tinha casamento, eu chamava a Karina para ir comigo, a minha companheira de curso. Claro. E aí eu aprendi muito com a Karina. A Karina é maravilhosa, assim, marcou muito o meu início, sabe, na fotografia. Devo muito a ela. E aí foi seguindo, né? E aí fui crescendo. De uma forma orgânica. Fez a igreja, culto, depois aniversário, batizado, enfim. Aquilo meio viral, a galera ia indicando boca a boca. Exatamente. Aquela apresentação que você fez no Epicentro, né? Sim. Começou fazendo batizado, igreja, e hoje tá ganhando grana. E aí, comecei a fotografar e tal. Aí eu comecei a ficar um pouco mais conhecida ali na região. Aí um dia eu conheci um cara. E aí esse cara falou, eu fiz um trampo com ele, para uma cliente dele, né? Eu fui fotografar enquanto ele foi fazer a filmagem. Aí, depois de um tempo, a gente perdeu o contato, e aí ele falou, Vicky, preciso de um fotógrafo que vai cobrir comigo um trabalho social lá em Jacareí. Só que assim, o cara, ele não vai pagar. Você topa? Eu falei, pô, lógico, trabalho social, vamos ajudar as pessoas. E aí eu falei, conta comigo. Aí ele falou, vou te passar a data e no dia a gente passa aí pra te buscar. Eu falei, beleza. Aí fomos pra lá. Quando chegou lá, eu conheci os queridos, meus amigos maravilhosos, o Anthony e a Cíntia. E aí o Anthony, ele é um cara que tem um patrimônio milionário já, né? Ele é um mestre do consórcio, inteligentíssimo. E lá em Jacareí, onde ele mora, tem uma comunidade, um pouco longe da casa dele, mas tem. E ele queria lançar um produto para fazer com que essas pessoas comprassem esse produto e todo o dinheiro revertido iria para essa comunidade carente. Uhum. Só que a questão do Anthony era o seguinte, como que eu vou reverter esse dinheiro em ações sociais? E ele estava lá conversando, conversando com um rapaz que me chamou, e aí eu falei, eu meio que me intrometi assim, falei, cara, eu conheço uma ONG, Gerando Falcões. Aí ele pesquisou. Ele viu o verificado, viu a quantidade de seguidor, viu o engajamento, ele falou, isso, eu quero que o meu dinheiro, né? Eu quero... Vá para esse lugar. Isso, eu quero a ajuda da Gerando Falcões para que o meu dinheiro seja revertido em ações sociais. Eu quero a Gerando Falcões aqui comigo. E aí eu falei, beleza, eu não tinha mais contato com a Gerando Falcões, eu só fiz aquele curso de fotografia e sumi, fui viver minha vida, já estava trabalhando e tal. Claro.
E aí, eu falei, tá, eu vou fazer a conexão com vocês. Eu não conhecia mais o escritório, porque mudou muita gente de lá, né, na época. De 2015 para 2018, mudou muita coisa. E aí eu falei, vamos produzir os materiais, tanto fotografia quanto filmagem, aí eu pego esses links e mando para a comunicação lá da Gerando Falcões. E aí eu converso com o líder social de lá. E aí a gente produziu todo o material audiovisual, toda a fotografia, foi assim, emocionantíssimo, assim, foi impactante demais. Foi a minha primeira vez fotografando uma favela. E aí acabamos, produzimos tudo, editamos, material pronto. Aí eu mandei tudo pro Anthony, o Anthony aprovou, o rapaz mandou a filmagem, o Anthony aprovou, aí eu falei pro Anthony, agora eu vou pegar todo esse material e eu vou mandar isso lá pra Gerando Falcões. Aí um dia, e antes de ir, eu conversei com meu pai, falei, pai, você acha que é uma boa eu me envolver nisso? Ele falou, filha, vai. Aí eu fui, né? Aí cheguei lá na Gerando Falcões, eu preciso conversar com o chefe de comunicação de vocês e tal. Aí chamaram o Chico, um querido, que era o meu chefe na época, um abraço pro Chico. E aí o Chico falou, não, peraí, vou chamar a líder social. E aí chamaram a Rafa, que é outra querida, maravilhosa, minha líder social lá na Gerando Falcões. Opa, contei spoiler. Ai, todo mundo já sabe. E aí... Ai, gente. Aí eu peguei e mostrei pra Rafa, mostrei pro Chico. E eles ficaram encantados com o material. Foi realmente impactador. Muito impactante. E aí, a Rafa falou, Vicky, me manda esse link. O chefe também pediu. Ele falou, a gente quer entrar em contato com o Anthony. Aí eu mandei o contato do Anthony pra Rafa, enfim. Aí eles marcaram uma reunião. Aí eles me ligaram e falaram assim, Vicky, a gente vai lá pra Gerando Falcões, tal dia, e é pra você estar lá junto com a gente. Eu falei, gente, quem sou eu? Aí, enfim, eu fui lá na reunião deles e tal. Eu falei, caraca, olha a conexão que eu fiz, o Anthony e a Gerando Falcões. E eu fiquei muito feliz aquele dia. Eu falei, caramba, eu não sou tão ruim assim, sabe? Eu sirvo pra alguma coisa. Eu ainda tava em processo de cura em relação à minha baixa autoestima. Sim. Eu não tinha baixa autoestima física, eu tinha baixa autoestima intelectual. Eu odiava me sentir burra. Eu odiava me sentir inútil. E aí, quando eu comecei a ver que o meu trabalho fotográfico estava sendo útil para algo muito bom, eu me senti mais confiante. E aí, encerrou a reunião, eles foram para casa, me deixaram em casa. Passou-se uma semana, 2, não me recordo. A Rafa me liga. Eu nem sabia que a Rafa tinha meu número. Aí ela me liga e fala, Vicky, nós marcamos um encontro com o Anthony lá em Jacareí. Aí eu, que legal e tal. A gente queria saber se você quer ir junto com a gente. Aí eu falei, topo, claro. Aí ela falou assim, você tem câmera? Aí eu falei, tenho. Já eu conto a história da câmera, que também é muito legal. Aí eu falei... Você não tinha? Não tinha. E aí eu comecei a ter. Calma que eu vou contar. São muitos detalhes, né? E aí... eu falei, levo a câmera, fotografo. E eu tava de CLT, era um dia de segunda-feira que eles iam fazer a visita. Você trabalhava numa empresa. Aí eu bati o ponto e falei, tô indo ali salvar o mundo. E eu não queria mais, né, trabalhar no CLT. Então eu já tava assim, desgostosa. Salvar o mundo. Eu tava muito desgostosa do CLT, eu não queria mais aquela vida de escritório. Tá que a gente tava de home office, isso pra mim era um saco. Bater o ponto, trabalhar um mês todo pra receber aquele salário, que naquela época era muito bom, mas depois não foi mais. Não era mais. Não era mais. Eu quero mais. E eu conversava muito com meu pai, né, sobre isso. Mas enfim, aí nós fomos pra Jacareí. Com a câmera que você não tinha, mas falou que tinha. Eu vou contar já. E aí eu fotografei. E aí durante o percurso, o chefe de comunicação, o Chico, que era o meu chefe... O Chico, que era o chefe de comunicação da época, olhou pra mim e falou assim, Vicky, é a primeira vez que você fotografa uma comunidade? Eu falei, olha, essa é a segunda. Ele falou, então se acostuma, porque a gente vai te contratar. Não é minha surpresa, né? Porque eu já falei desde o início. Ai, gente. Mas aí eles falaram, a gente vai te contratar. Eu falei, sério? Aí ele falou, sim, a gente gostou de você, a gente quer você com a gente. Eu falei, caraca, estourei, eu vou ter 2 salários. Eu tô muito bem. E eu odiava o trabalho CLT, agora eu não odiava mais. Eu falei, nossa, estourei. Agora eu trabalho home office e na favela. Pra galera entender, você foi convidada pra ser o quê no Gerando Falcões? Fotógrafa? Fotógrafa. Só de final de semana? Ou como é que é? Só de final de semana. Eu vou contar. E aí, como é que surgiu a história um corte aqui, né? Como que surgiu a história da câmera?
Corte. A menina edita o podcast dela ao vivo. Não corta esse vídeo, hein? Fica gravado esse podcast. Pode colocar essa parte. E aí, o que acontece? Como que eu consegui essa câmera? Um amigo super aleatório, assim, tipo, fazia muitos anos que a gente não se Você falava. com amigo aleatório? Nossa, não acredito. Era um amigo dessa antiga igreja que eu congreguei. E aí ele falou, Vicky, eu sei que você é fotógrafa, eu queria... Uma amiga minha tá vendendo uma câmera, uma T5, com uma lente aqui, e era uma T5 com uma 18mm, Uma que é Canon, o kitzinho, isso. Que é o kitzinho, né, bem básico e tal. Aí ele perguntou pra mim, você quer comprar? Ela tá vendendo por 1.500. Aí eu falei, mano, R$1.500? De graça, assim? Tão barato? Aí ele falou, é. Aí eu falei assim, amigo, eu até quero, mas eu não tenho R$1.500 pra dar. Tão barato, mas não tenho. Você é uma piada, Vicky. Ai, amém. Tão barato, vamos comprar. Então, eu não tenho R$1.500. Eu não tenho 1.500. Aí eu peguei, aí eu falei, cara, como que eu vou comprar uma câmera se não tenho dinheiro? Aí ele falou, amiga, ó, pra você ela não parcela, mas se eu falar que é pra mim, ela vai parcelar. Aí eu falei, se ela conseguir parcelar, pra mim tá ótimo. Aí você compra e eu pago pra você. Aí ele falou, então fechou, comprei. E Parcelado. aí, parcelado. Ela achava que era pra ele, mas era pra mim. Sim. E aí, comprei a câmera. Aí chegou a câmera e tinha um cartão de memória 64 GB. E eu tenho esse cartão até hoje. E aí ela me deu o cartão junto. E aí eu falei, nossa, estourei. Aí na semana, a Rafa me chama. Vicky, vem fotografar com a gente, né, em Jacareí. E aí você foi no evento com a câmera que não era sua, mas virou sua, de um pagamento parcelado que não era seu, mas era seu. Exatamente. Entendi. Os gambiarra aí, entendeu? Entendi. Aí eu peguei, fui, fotografei. Calma que eu tô pensando, são muitas histórias, gente. São várias coisas. Vai Minha ficar vida ótimo essas batidas no áudio. O Léo tá adorando. Ai, desculpa, Léo. A gente corta. Não, corta não, deixa natural mesmo. Eu acho que eu tô gritando muito, Léo. Desculpa, caraca. Não, tá bom, eu tô controlando. Depois você... Ai, perfeito. Ó, profissional é isso. Aí, fui, fotografei, aí eles falaram, a gente vai te contratar. Eu falei, estourei. Vou ganhar 2 salários e tenho os benefícios da empresa. Sou a tô última ótima. bolacha do saco, né? Exatamente. Riquinha. Coitada. Riquinha. Coitada. Eu falei, nossa, tô rica, estourei. Aí, não deu um mês. Eu falei, aí olha só como é que foi. O meu primeiro trabalho na Gerando Falcões como fotógrafo foi na Favela dos Sonhos, onde era Boca do Sapo. Sim. E nesse dia a gente ia assinar o pacto. Essa é da Amandinha, São José do Rio Preto, não? Não, Não. é em Ferraz. Ah, em Ferraz, tá. Sei qual é. E aí, era um pacto Você me mandou uma foto desse dia lá. Mandei. E aí, era um pacto social, né, da prefeita de Ferraz com o Edu Lira. E eu ia fazer a cobertura, né, pra eles. Já com câmera própria. Já poderosa. Poderosa, uma T5, mas era a minha câmera. Porque ela é uma semiprofissional, né, ela é bem simples mesmo. E aí, só que não tinha só eu lá de fotógrafo, tinha outros fotógrafos também, foi a imprensa, teve Rede Globo. Folha de São Paulo, Globo. Todo mundo. Eu falei, nossa, gente, que isso? E as câmeras daquele tamanho, né? Aquelas lentes gigantes. Aí eu falei, ai, quem sou eu? Aí eu, não, vamos lá, foca, pensamentos positivos, você é boa. Aí eu fui e fiz as fotos, eles usaram as minhas fotos, eu fiquei muito feliz. Só que o que pegou pra mim tomar a decisão de largar o CLT? A minha antiga chefe seguia Gerando Falcões. No meu primeiro trabalho, tinha uma moça lá da comunicação e ela tava fazendo umas coberturas de vídeo. E aí, eles soltaram o Reels. Quem era a capa do Reels? Você. Eu. Você falando. Quem curtiu? Só tenho 2 CLT. Exatamente. Quem curtiu o vídeo? Sua chefe. A minha chefe. É óbvio, né? Aí começou... Só que assim, eu acho que ela nem tinha um, que era eu. Eu acho, né? Não sei. Não vou perguntar pra ela isso. E aí, ela pegou, curtiu o vídeo. Aí eu olhei a curtida dela e eu falei, pai... Eu tô em pecado, pai. Eu tô mentindo. Eu tô mentindo, pai. A minha consciência não me deixa mentir pra minha chefe. Porque, assim,
eu tava de home office, mas eu não tava de home office na minha casa. Eu tava em home office lá no escritório da Gerando Falcões. Sim. Então, assim, se eles precisassem de mim para uma reunião e eu estivesse, né, com uma pauta ali dentro da favela, eu não ia poder atender a reunião. E aí começou a cair um peso sobre mim. Como cristãos, a gente que é cristão, né, a gente que crê nos princípios, né, bíblicos, a gente sabe, mentira, não, pecado não existe, pecadinho, pecadão, é pecado. Sim. E aí a culpa da mentira caiu sobre mim. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser bem-sucedida, mas não omitindo verdades. Aí deu um mês de Gerando Falcões, eu mandei mensagem pra minha supervisora, Kemily, que é uma querida, marcou muito o meu período, né, no mercado de trabalho como CLT. Um beijo pra Kemily. E aí... aí eu tenho que mandar beijo para as pessoas, são muito maravilhosas. Gente, sabe lá quando eu vou ter um podcast de novo? Que figura, mano! Não, pode cortar, é muita palhaçada. Peraí. Um beijo, Kelly, um beijo, Érica, Um beijo, Kelly, João. querida. Para homens é abraço, para mulheres é beijinho. Ok, aí, anotado. Aí, eu falei, Kemily, quero sair da empresa. Aí ela falou, Vicky, aí eu perguntei para ela, a gente pode fazer um acordo e tal? Eu vou conversar com a chefe da época, né? Claro. E se eles disserem que sim, a gente faz um acordo com você, senão você vai ter que se demitir. Aí eu tava pronta. Para pedir demissão. Não importasse. Plena. Câmera Exatamente. própria, financiamento no colo do amigo. Tudo Vamos certo. aí. Exatamente. Se eu me ferrasse no meio, eu ia dar um jeito. Deus ia cuidar de mim. Aí ela falou, tá, vou conversar com ela. Aí conversou com ela. Aí ela me mandou mensagem e falou, olha, Vicky, a gente não faz acordo, você vai ter que se demitir. Aí eu falei, beijo, vou fazer a cartinha aqui e te mando, tá bom? Aí eu fiz a cartinha e eu me demiti. Não, mas foi super tranquilo, né? Eu tô brincando aqui, mas eu fui super profissional. Super profissional. Eu fui super profissional. Eu falei, então tá bom, vocês estão perdendo uma excelente funcionária, hein? E aí, me demiti e falei, é isso. Aí, meu Deus, tá caindo o cenário, gente. Caiu uma garrafa aqui, tranquilo, pode continuar. Aí eu fiquei, tá, cara, é isso aí. Agora eu sou MEI. Aí eu me perdi. Essa não, parte pode deixar. Aí eu me perdi. É melhor que tipo, né? Eu usava muito tipo. Aí, enfim, pra encurtar, me demiti e virei MEI e falei, é isso, eu vou ser empreendedora, vou cuidar do meu negócio agora. E é isso. E eu não volto pro CLT. Eu quero fazer a minha própria grana, quero administrar o meu dinheiro. Que ano foi isso? E isso foi em 2021. 2021. Aí você decidiu, pegou a graninha lá da demissão, Isso. a câmera que você tinha e agora toquei. vou pras cabeças sozinha. Exatamente. Em que momento você decidiu criar uma marca? Em que momento? Quando eu te revi de novo. Quando você me encontrou? Eu te encontrei de novo. E por quê? Porque naquele dia, o Namur, né, que você me apresentou depois do curso de fotografia. Namur, grande Namur, fotógrafo. Querido, eu trabalho com ele às vezes. Beijo, querido. E aí, a gente faz alguns trabalhos juntos, enfim. Aí, nesse dia, ele me chamou pra ir no Epicentro, que ia ser lá no Beco do Batman. Sim. E aí, lá no Beco do Batman, você ia estar. Sim. Aí eu falei, cara, eu vou pra ver o Giba. Eu não vou pra ver o Epicentro, porque eu, enfim, né? Eu nem conhecia o Jordão, não conhecia o projeto. Sim, que é a primeira vez que ia ser em São Paulo, né? Sem aí tipo, o que é isso, né? Aí eu fiquei curiosa. Eu falei, não, eu vou lá, porque eu vou estar com gente influente e eu quero aprender com eles. E eu sabia que você ia estar. Aí eu cheguei lá, te reencontrei. E aí a gente se falou um pouquinho no início, depois, no fim, a gente se falou de novo. Só que no final, eu encontrei o Júlio Bessa. Sim, que é outro querido. Sim. E aí o Júlio olhou pra mim e falou, Vicky, só porque você é mentorada pelo Giba, eu vou te dar um site de presente. Aí eu falei, caramba, um site. E tipo, nem caiu a ficha, sabe? Que legal. Júlio Bessa, Érica Namura, um beijo. Time da Agência 120. Amamos vocês. Eles são maravilhosos. A Érica, muito carinhosa. Ele foi um querido de te dar o site, foi um querido. Ele me deu o site, eu falei, caramba, eu tenho um site. E aí, logo em seguida, o Júlio já falou pra mim, Vicky, você precisa patentear o seu site, você precisa patentear a sua marca. Vamos decidir o nome? Aí, eu falei, tá. E o meu pai me chamava muito de VK. E eu tenho um pastor também, que ele é um querido. Não é um pastor, é um pai, que é o Arley Rosa. Um beijo.
E aí, a esposa dele também maravilhosa, a Carla. E ele me chamava muito de VK, ele e o meu pai. E eu falava, cara, vai ser VK. Aí eu já contei pro meu pai, já contei pra moça. Isso, VK Fotografia. exatamente. E aí eu patenteei a marca, ele me indicou pra um amigo. Você patenteou a marca? Patenteei. Você não quer ser mirim de jeito nenhum. Não. E aí eu peguei e falei assim, eu quero que meu nome seja respeitado. E se aparecer outra VK, filhinha, não. E aí eu peguei, patenteei a marca, paguei lá o que tinha que pagar. Falei, tem que parcelar, vamos parcelar, mas a gente vai investir. O retorno vai vir depois. E começou a vir agora, né? E é isso. Hoje tem Instagram, qual que é o Instagram? A galera que tá nos assistindo aqui, que assim, né, Vicky? Eu ali uns minutinhos, vão vender alguma coisa. Precisa vender, né? Precisa faturar, certeza. Pagar o boleto. Quer te contratar para fazer uma cobertura de um culto, para fazer uma cobertura de um evento, para fazer uma cobertura, enfim, numa empresa, parará. Onde que te acha? Qual o Instagram? Qual o WhatsApp? Manda sinal de fumaça. Essa câmera aqui é toda sua. VK Fotografias, o meu Instagram, e o meu site é vkfotografias.com.br. Que tipo de eventos você faz cobertura? Hoje eu sou muito focada em fotografia corporativa. Então, eu já fiz Google, né? Eu conheço um diretor da Google, então eu já fiz eventos fotográficos para a Google. Faço muito trabalho social também, então algumas ONGs me contratam para fazer alguns serviços, né? Algumas coberturas, né? Um pouquinho mais importantes, aí eles me contratam por fora como freelance. Ainda rola te contratar por R$50 ou subir um pouquinho? Eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Depende da pessoa. Depende muito da pessoa. Se tiver um carinho muito grande por ela, a gente faz uns descontinhos legais. Mas... E pode não só empresa grande, pode procurar. Uma empresa pequena, empresa média também pode. Microempreendedor. Quem precisar de fotografia pode procurar. Sou CNPJ, acabei de abrir meu negócio, sou só eu por mim mesma, preciso de fotos corporativas, a gente faz também. Eu faço muitas fotografias de retrato também, né? Só que o meu nicho, eu tenho 2 nichos, né? Que é o de moda e o corporativo. O corporativo tem me colocado no mercado de trabalho, mas o sonho tem sido ir para o estúdio de fotografia de moda. Entendi. Então, marcas que precisarem de fotografia, peças, roupas, modelos, podem me chamar e a gente faz. E hoje você tem um equipamento seu? Tenho o meu equipamento. Também uso o equipamento da Gerando Falcões. Como fica comigo, então eles liberam para eu utilizar tanto para os meus trabalhos internos quanto externos, né? Mas eu tenho meu próprio equipamento. E é isso. Tamo aí no gás. Muito bom, muito bom. E... Muito bom. Que curso que você vai fazer esse ano? Você vai estudar o quê? Eu quero fotografia de estúdio, para moda. Fotografia de estúdio, para moda. Mês que vem eu vou fazer um workshop, né? Na Pan-Americana, que foi onde o Taircone estudou. Sim. E aí a ideia é ir lá para conhecer o projeto, né? Para conhecer a estrutura da escola. E se eu curtir muito, aí eu vou investir. E aí eu quero voltado para fotografia de moda. Muito que é bom. O que eu gosto. Muito bom, Vicky. Muito bom. Estamos chegando ao final. Você fala muito Faltando pouco. Eu fiquei um impressionado como você fala pouco. Enfim, contou pouquíssimas coisas aqui da sua vida. Né? Pode cortar, tá, gente? Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Falar algo que você não falou? Enfim, aqui eu acho que eu falei livro tudo. Aberto. Não há, sério. Falei. Precisava de umas 6 horas de podcast pra você falar bastante. É que a gente vai se soltando e esquece que isso aqui é um estúdio, né? E se deixar, a gente fica o dia inteiro falando. Galera, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo com a Vicky. E aí, aqui agora falando sério, né? A Vicky, a gente se conheceu numa ONG, que é Gerando Falcões. Ela se formou lá, através do trabalho dela, da vontade dela, enfim, da determinação dela, ela se aprimorou, conseguiu os equipamentos, hoje é uma fotógrafa profissional. Então, se você quiser fazer um evento para sua empresa, para o seu negócio, foto de produto, enfim, o que você precisar, tá na tela aí o Instagram dela, entre em contato com a garota é boa no que ela faz. Fala um pouquinho, você notou, né, que ela fala um pouquinho, mas pode contratar que eu assino embaixo, sou mentor desta figura e o maior apoiador desta figura. Então, fique à vontade para contratar a Vicky. Muito obrigada. Beleza, minha querida? É isso. Na verdade, eu esqueci de mostrar uma coisa. Na verdade, eu falei muito e não falei nada. O que eu queria falar. Normal, acontece. Primeira vez e vi. Não, fique em paz. Tinha uma coisa para me dizer antes, né? Que foi algo que eu conversei com meu pai. Eu disse pro meu pai que dificilmente ele iria me ver me formar de novo, né?
Na verdade, ele nunca iria me ver me formar, porque eu não ia entrar na faculdade. Eu peguei um trauma de faculdade. E aí eu fui procurar algumas coisas para trazer hoje, né? E aí eu lembrei de uma coisa que o meu pai fez para mim, que na verdade foi você que me deu, que é o meu certificado. Nossa! E aí, Pô, que pena que a gente não mostrou isso. Caramba! a adrenalina, né, Giba? Gente, escrevi isso aqui de madrugada. Eu mesmo, na minha casa. O texto inteiro. Esse negócio tem um significado na minha vida que você não tem Você ideia. não sabe o que tem para mim. E aí tem uns três parágrafos aqui que eu gosto muito, que eu peguei essa semana para ler e eu chorei absurdamente. E é assim, se você conseguiu realizar isso e principalmente ser aprovado pelo professor Henrique Tarricone, você pode fazer muito mais. Acredite mais em você, porque na nossa humilde opinião você manda bem pra caramba. Mas lembre-se, nada cai do céu. Você precisa ralar muito para realizar os seus sonhos e conquistar seu espaço. E quando você vencer e chegar lá, não esqueça nunca de onde você veio e nunca deixe de lado a humildade, pois a arrogância pode derrubar qualquer um. Quando você fotografar, não use apenas sua câmera. Use seu olhar, sua intuição, seu coração, suas crenças, sua alma e principalmente sua forma única de ver o mundo. E aí, quando eu li isso essa semana, me veio um start. O meu pai me viu me formar. Meu pai me viu me formar no primeiro curso de fotografia Gerando Falcões, dado pelo Giba. E o meu pai foi o meu maior professor. Então, estou formada. Agora é só dar continuidade naquilo que eu já aprendi. Tudo isso graças a você. Então, muito obrigada pela oportunidade. Tudo volta para você. Nem não consigo falar. Não consigo. Quero te dar um abraço. Obrigada.